Boa noite. Boa noite, boa noite. 9h em ponto. Estamos começando mais uma live. Oi, Tom. Boa noite. Oi, Cibele. Oi, Nário. Bem-vindos. Oi, Marcelo. Pessoal todo por aí. Os velhacos já chegando todos, hein? Brincadeira, é isso aí. Boa noite, pessoal. Frio hoje, hein? Frio, frio. Quarta-feira, 15 de julho. Frio pra caramba aqui no ABC. Isolda, ó, mais uma velhaca. Virgínia também, mais uma velhaca. Todo mundo aí. Alexa me avisa sempre. Que ótimo, você pôs a Alexa aí pra te avisar. Que legal. A Isolda também incorporou. Casa Jacarepaguá também tá sempre aí. Fica quietinho nas nossas lives, mas tá sempre aí. Pico. Oi, Pico. Isso aí. Exposição Serra do Japi, que legal. Karen, Júlia. Bem-vindos, bem-vindos. Eu vou abrir aqui o nosso roteiro para conversar com a Paula. São 9h01. Quando for exatamente 9h04, eu convido a Paula para entrar aqui com a gente. Por enquanto vou dando os recadinhos de sempre. Dedo indicador, por favor, aí, ó, ajudem a gente. Dedo indicador no aviãozinho. Manda lá, ó, nós já estamos em 20 pessoas aqui. Cada um mandar para uns 5 amigos, tá bom, ó. Nós já vamos lá para sei lá quantos. Então aproveita esse tempo aí, ó. Clica no aviãozinho, manda pro pessoal, para quem vocês achar que interessa. Essa live vai ser bastante interessante principalmente para os artistas. Então tenho a impressão que se vocês compartilharem com mais amigos artistas, vai ser produtivo para eles também. Tem o boxinho de perguntas aqui embaixo, ó, do lado do comentário. Não sei como que aparece para vocês, mas para mim, do lado do comentário, tem um quadradinho com uma interrogação. Aí por ali eu vejo as perguntas que vocês fizeram. Então pode mandar pergunta ali. A gente tem respondido na medida do possível todas as perguntas. E ao passo que a gente está respondendo, está batendo papo com vocês, fiquem à vontade para gastar o dedo aí no coraçãozinho, que aí a gente saca que, pô, isso tá fazendo sentido, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Então manda bala aí. Daqui um minutinho eu já chamo a Paula pra gente conversar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem conhece o Pivô, escreve aqui pra mim, conheço. E quem não conhece o Pivô, escreve não. Só pra eu saber quantas pessoas conhecem o Pivô, conhecem esse espaço. Tem bastante gente de outros estados, eu acho, né? E pode ser que não conheçam o Pivô. O Tom conhece. O Calegari conhece. Tem alguém que não conhece o Pivô aqui? Fabrício não conhece. Legal, Fabrício. Vai ser interessante para você. Donaritz conhece. Virgínia conhece. Marcelo conhece. A maioria conhece. Eu acho que a maioria deve ser aqui de São Paulo. Deve ser aqui da região. Então, por isso... você vê, faz sentido. A Isolda, que tá lá na Bahia, não conhece. A Júlia não conhece. Legal. Quem não conhece, por acaso, é de São Paulo? A Isolda, a Júlia. Quem mais que falou aqui que não conhece? O Fabrício. Por acaso vocês... A Isolda eu sei que ela tá na Bahia. A Júlia e o Dona... estão em São Paulo ou não? Estão em outro estado? Só pra gente ir mapeando aí o pessoal sobre o assunto que a gente vai falar. Marcelo, Rio, Mato Grosso, Brasília. Que legal, meu. Bastante gente de longe. Oi, Rubens. O Fabrício é de BH, faz sentido. E a Júlia do Rio Grande do Sul.
Não, faz sentido. O Pivô é um espaço independente para artistas, né? A Paula vai conversar mais sobre isso, mas é um dos espaços mais proeminentes que a gente tem aqui de fomento a novos artistas, né? De fomento à produção de jovens artistas. Então, muito das pessoas que estão inseridas aqui no nosso contexto, muito provavelmente já conheceriam o Pivô sendo aqui de São Paulo. Bom, 9:05, deixa eu convidar, deixa eu ver se eles estão por aqui. A Paula está por aqui. Tá aqui, vou chamar ela para entrar. Muito bem. E fiquem à vontade para mandar perguntas nesse meio tempo, tá? Que a gente vai respondendo para vocês. Peraí, estou convidando a Paula. Oi, Yolanda. Oi, Michel. Michel Sena. Oi, Rodrigo. Rodrigo Terpin está aí também. Quem mais está aí? Yolanda. Oi, Yolanda. Oi, Rê. Esquilache. Quem mais está aí? Diego Rimãos. Oi, Diego. Diego é velhaco também. A Camila Ribeiro também, velhaca. Tá todo mundo aí. Turma toda. Turma toda. Deixa eu ver. A Paula estava aqui com o pessoal dela. Agora ela desconectou. Acho que ela deve estar conectando ou novamente com o pessoal dela ou com o do Pivô também. Marcelo, minha carreira é muito em circuito alternativo. Muito bom. Ah, entrou aqui, ó. Pivô Arte Pesquisa entrou. Então deixa eu fazer o convite novamente. Vamos lá. Pivô Arte e Pesquisa. Eu tô com o meu drink oficial das lives também. Oi, Tomás. Oi, Paula, tudo bem? Desculpa, quando me dei conta, vi que estava com o meu perfil pessoal aqui. Não tem problema. Bem-vinda. Você me ouve bem? Obrigada. Te ouço. Meu áudio tá bom? Coloca o fone. Tá bom. Para mim tá bom. O pessoal vai reagindo aí conforme a gente for interagindo com eles, eles vão nos avisando sempre se alguma coisa tá fugindo do controle. Beleza. Paula, antes de mais nada, obrigado pela disposição em participar numa quarta-feira fria aqui em São Paulo. Então, dedicar essa horinha, esses minutinhos aí para bater papo com a gente. Para mim é uma honra estar dividindo esse espaço com vocês, né? Eu acabei de falar para o pessoal nesses 4 minutos, 5 minutos que antecedem, que eu sou particularmente fã do Pivô enquanto galerista. Eu acho o Pivô um fomentador fundamental para o nosso circuito como um todo. Eu busco muito referência no Pivô, muitos artistas eu descobri por lá. Então, para mim, acho que como talvez as anuais da FAAP cumpriram esse papel em algum momento, ou mesmo os salões de arte cumpriram esse papel em outros momentos, hoje o Pivô ele tem, pelo menos para mim, enquanto pesquisa de jovens artistas, ele tem esse papel de ponta. E aí, entre outros motivos, esse é um motivo pelo qual eu fico bastante feliz de dividir esse espaço com vocês. Bem-vinda e obrigado por ter topado participar. Imagina, eu que agradeço vocês pelo convite. Acho que as lives têm sido uma plataforma, por um lado, exaustivas para muita gente, mas por outro, uma forma de encurtar distâncias, né? Assim, de encurtar, de promover encontros e diálogos. Isso acho que é um lado muito legal. Então, esse diálogo com vocês também para a gente é muito feliz, um encontro muito legal. Você sabe que você falou uma coisa interessante, né? Das lives talvez estarem um pouco exaustivas. Na verdade, eu acho que a gente acelerou um processo que deveria estar acontecendo já há algum tempo, né? Então, seria ótimo se desde antes da pandemia, sem essa, como é que fala, esse estímulo que é um estímulo super
complicado, né? Super de duas mãos aí, porque por trás, né, da quarentena tem uma pandemia, tem gente morrendo, enfim, é muito Pois é. trágico tudo isso. Uhum. Mas eu acho que a gente deveria estar nesse ritmo que a gente está hoje, né, de produção de conteúdo, há muito tempo atrás. Sim, sim. Então, eu acho que tem muito conteúdo de qualidade sendo produzido, tem muita gente fazendo coisa interessante. A gente, por exemplo, aqui tem um público muito cativo em todas as quartas-feiras, né? Porque, de fato, a gente fala a linguagem de um certo público, e você fala a linguagem de outro público, e o outro do outro público, o outro do outro público, e cabe a nós filtrarmos, né? Não precisa consumir tudo de todo mundo, porque, de fato, é muita coisa, mas a gente vai achando nossos pares, né? Eu fico feliz, na verdade, de ver que ao mesmo tempo que nós estamos aqui produzindo alguma coisa, às vezes o Man está fazendo outra coisa, o Itaú Uhum. Cultural outra coisa, a Galeria X outra coisa, a Galeria Y outra coisa. Mas, pô, que legal que mais pessoas conseguem acessar, né? Super, com certeza. Acho que são duas coisas. A gente também está falando, o que você está dizendo tem muito a ver com circulação de conteúdo, né? Sim. E acho que isso, de fato, esse momento potencializou, assim, e acho que a gente tem um desafio aí pela frente para pensar quando esse novo normal chegar, enfim, qual vai ser o papel desses encontros, enfim, das plataformas, né? A gente vem discutindo muito isso internamente no Pivô, com os artistas, enfim. É tudo uma projeção, né? A gente ainda não sabe o que vai ser, mas a gente vem discutindo isso há bastante tempo, assim. Já vinha discutindo, né? Acho que isso não é uma coisa, como você falou, tão recente, mas que esse momento que a gente está vivendo acelerou, certamente. E eu acho que acho que o próprio corpo do pivô permite essa mudança de direção, se for preciso, muito rápido, né? É bem desburocratizado, é bem. Pelo É, menos a gente de fora vê assim, nós vamos descobrir um pouco mais hoje. legal, legal. Não, mas acho que você tem razão, assim, é uma estrutura. É interessante que as pessoas nos apresentam sempre como uma instituição independente, quando a gente tem que se enquadrar institucionalmente, a gente acaba indo para essa classificação, mas a gente questiona um pouco o termo independente internamente. A gente gosta de se definir como uma instituição autônoma, no sentido, a dependência a gente tem, né? Enfim, tem Sem lá uma dúvida. placa na entrada com um monte de logomarca, nome, além de todos os artistas, enfim, tem muitas relações de interdependência, assim, para o pivô existir. Mas sim, a gente tem uma característica que para mim é muito cara e para mim foi muito definitivo até na minha escolha de ir trabalhar no pivô, de me juntar à equipe do pivô, por conta dessa autonomia mesmo de gestão, enfim, de ação, né, que a gente tem, das agilidades. Isso para mim foi muito, muito especial, assim. Tem sido uma experiência bem interessante mesmo. Que legal. Bom, e se eu estiver olhando para baixo em alguns momentos aqui, eu estou seguindo o nosso roteiro e anotando muita coisa também, tá? Fique à vontade. Paula, se apresenta então, qual que é a sua função do pivô? Você falou desse espaço autônomo. O que é o pivô? Eu fiz uma enquete rápida aqui com o pessoal, quem conhecia, quem não conhecia. Tem bastante Legal. gente de fora, né, do estado de São Paulo, que de fato não conhece. Então, Olha, quem é o pivô e quem é a Paula dentro do pivô? então vamos lá. O Pivô é um espaço, como eu disse, né, um espaço autônomo dedicado à arte contemporânea. A gente entende o Pivô como uma plataforma de encontros, de promoção, de divulgação, de pesquisa e produção em arte contemporânea. Acho que a característica tanto de autonomia quanto de plataforma são informações bastante importantes para nós, porque autonomia eu já falei um pouco, e plataforma porque a gente se entende como um espaço, não necessariamente só um espaço arquitetônico, como a gente tem, inclusive, experimentado agora, mas como uma plataforma, como um espaço que viabiliza encontros, que viabiliza pesquisas, que viabiliza intercâmbio mesmo nacional, internacional, e a gente se dedica a isso, assim, a arte contemporânea especificamente, né? Acho que isso é uma característica bem particular do Pivô. O Pivô foi fundado em 2012, no dia da abertura da Bienal Doramas. Não sei se alguém aqui que está assistindo foi aquela famosa festa, a inauguração de abertura. Foi um dia, acho que bem especial, né? Uma Bienal que também estava muito potente, uma edição muito potente.
E o Pivô foi fundado a partir um pouco dessa ideia de trazer os artistas para produzirem e trabalharem juntos, né? Eu acho que a Fernanda Brenner, que é a fundadora do Pivô, a diretora artística e fundadora do Pivô, quando se deparou com aquele espaço, enfim, ela tinha uma pesquisa ali pessoal e se deparou com aquele espaço, acho que se colocou esse desafio de pensar, puxa, tantos amigos artistas, tanta gente precisando de espaço, tantos encontros, né, que não estão sendo viabilizados, o que fazer com esse espaço todo? E ela sempre me conta isso, que acho que houveram assim, muitas conversas, muito trabalho dela e de muitos artistas que estavam ali próximos naquele momento. Eu, naquela época, não estava tão próximo, mas de pensar qual seria o papel, né, de uma instituição como essa, localizada num prédio icônico da cidade. Acho que tem uma carga aí toda de conteúdo histórico e cultural importante que o Pivô, que atravessa o Pivô, a atuação do Pivô, né? Acho que até na fala de muitos artistas essa questão do modernismo, enfim, da arquitetura vem muito forte. Então, o Pivô é um espaço dedicado basicamente a essas frentes. E de que forma que a gente atua? A gente tem duas frentes principais. Acho que a gente trabalha com o que a gente chama de programa de exposições, que são exposições que acontecem, para quem não conhece, o Pivô é um espaço imenso, a gente tem 3.500 metros quadrados para trabalhar, né? E nessa área a gente tem duas frentes principais. Uma delas é, de fato, o programa de exposições, e tem um jeito muito particular, que a gente pode falar depois, que eu acho que as exposições do Pivô, o programa de exposições do Pivô é pensado, e a gente trabalha também com residências artísticas, que vem um pouco dessa origem do Pivô, né? Então, essa primeira ocupação do Pivô foi de artistas que trabalhavam naquele momento com grandes formatos, ou telas, ou esculturas, enfim, pessoas que de fato necessitavam de um espaço, ali não faltava, né? E acho que essa demanda, esses encontros todos foram, ao longo dos anos, criando o que hoje a gente chama de programa de residências, né? Eu não sei precisar quantos anos existe o programa de residências formalmente, talvez a Fernanda conseguisse responder isso mais objetivamente, mas eu acompanhei agora nos últimos 3, 4 anos, acho que um processo de formalização de programa, né? Então, os espaços de residência do Pivô, eles eram ocupados ao longo do ano por diversos artistas, em diversos períodos do ano e sempre com uma mediação do Pivô. E aos poucos os curadores, os pesquisadores, enfim, começaram a aparecer lá, algumas organizações de exposição mais informais aconteciam e tal, e aos poucos a gente foi percebendo a potência que esse encontro entre eles também tinha, e de que forma que a gente tinha que agir nesse encontro. Então, acho que foi um passo a passo, acho que teve um primeiro momento de organizar períodos, né, de residência. Hoje a gente trabalha com 3 períodos de residência no ano, cada um desses períodos tem a duração de 12 semanas. Muita gente nos pergunta por que 12 semanas, e a resposta é assim, muito objetiva, porque é o tempo de permanência possível de um estrangeiro no país. Então a gente teve que de fato circunscrever a esse período. E em cada um desses períodos, um grupo de entre 8 a 12 artistas trabalham juntos, originalmente operam, né, e produzem juntos, pesquisam juntos dentro de um espaço que fica no Pivô, que tem vários ateliês, né? A gente tem lá 12 espaços de ateliês, e a gente propõe, né, passou a propor com o tempo um programa mesmo de encontros, de visitas, de interlocução mesmo com esses artistas, pensando um pouco num caráter, na criação de um caráter mais formativo mesmo, né, dos artistas, não só de encontro, mas também de formação. E hoje a gente tem o que a gente chama, acho que, de programa. O Pivô também, enfim, tem várias características que têm a ver com autonomia ou independência, que é o seu financiamento. Então, acho que tem uma coisa que é importante dizer, que acho que há muito tempo a gente já discutia isso, mas esse ano a gente finalmente conseguiu viabilizar uma isenção total de taxa de participação dos artistas no programa de residências. Isso antes era cobrado porque era parte da receita, assim, era uma conta que a gente tinha que, de fato, ali quebrar a cabeça para compor. Então, acho que isso foi uma conquista importante para a instituição e que tem um impacto bem direto, assim, no perfil, enfim, acho que na capilaridade, né, na divulgação e na viabilidade para muita gente poder participar, né? Sobretudo nos dias de hoje, né, que eu acho que isso passa a ser uma situação ainda mais grave. Sem dúvida.
Que legal. E você lá dentro, qual que é a sua atividade principal? Verdade. O meu papel lá dentro, eu sou diretora de desenvolvimento do Pivô, então eu atuo numa dupla com a Fernanda, né? Acho que a gente se complementa em diversas funções. Eu tenho uma experiência particular de gestão, né, institucional. Eu trabalhei muito tempo com produção, também trabalhei muito na área institucional, muitos anos no Tomeltac, depois na Bienal de São Paulo, e trouxe um pouco desse. Enfim, eu tive lá uma vida dupla durante um tempo entre a Bienal e o Pivô. E como você falou dessa estrutura e tal, eu adoro a Bienal, trabalhei lá muitas vezes, mas eu de fato tinha uma vontade de colocar projetos em prática, assim, com mais agilidade, sabe? Ideias e mudar de rumo e poder experimentar e falar que não deu certo, vamos para lá e vamos para trás, para tudo, vamos dar. E obviamente que numa instituição do porte da Bienal ou de outras instituições tão grandes, essa movimentação é muito mais limitada, né? Porque Sem dúvida. responde a uma estrutura de governança que é muito mais complexa. É, óbvio que essa flexibilidade também traz alguns desafios, né, para o pivô, desde questões, enfim, mais administrativas que a gente encarou, de governança, enfim, de representatividade, mas a gente tentou o tempo todo nessas transformações aí dos últimos anos manter essa flexibilidade, esse perfil assim que eu acho que a Fernanda implantou muito bem, que é de poder se rever sempre. E eu gosto muito de eu não me lembro bem, acho que foi um leilão, algo assim, que teve uma fala, aquele leilão de levantamento de recursos no fim do ano, que teve Aham. uma fala que era a ideia assim, de perguntar aos artistas, né? Então, na dúvida, a gente volta para os artistas e pergunta sempre para eles. O que na maior parte das instituições é um movimento bastante Não complexo de ser normal. feito. Não, É. acho que aí pergunta para os artistas, mas também tem que perguntar para a diretoria, tem que perguntar para o patrocinador, tem que perguntar para o conselho, tem que perguntar para tanta gente, né? E acho que o pivô tem essa liberdade mesmo, né, de atuação que é muito especial, assim. É muito especial trabalhar numa instituição onde tem artista produzindo, sabe? O dia Sim. inteiro e lá e trocando, enfim, é muito especial mesmo. Faz muito sentido agora, né, principalmente a gente tendo esse panorama do pivô, o porquê que vocês frisam um espaço autônomo, né? E ele de fato faz total sentido. Eu vou fazer um gancho com a primeira pergunta que eu tinha pensado em te fazer. Uhum. Você falou do programa de exposições, do programa de residências. Outros lugares também têm residência, outros lugares também têm programa de exposições. É, por que talvez que você vê a responsabilidade, como você vê a responsabilidade do pivô dentro desse panorama, né? Talvez porque será que essa autonomia, essa velocidade de ação e reação é um diferencial do programa, tanto de residência quanto de exposições do pivô? Eu vou completar a minha pergunta, porque, por exemplo, na própria Galeria OMA, a gente tem um laboratório de artes visuais que a gente chama, e que é um acompanhamento anual, e que não, assim, também tem, sei lá, o mesmo espécie de laboratório, vamos chamar assim, no Hermes, ou tinha lá do 2 em 1, no Uhum. Tomina, Oswald. E de certa forma, o de vocês, embora tenha esse caráter de residência, ele também é um laboratório. Aonde você acha que está essa responsabilidade fundamental do pivô, assim? Olha, Tomás, eu primeiro tendo a pensar que é mais para um papel do que uma responsabilidade. Obviamente, uma coisa traz a outra. Mas por que eu prefiro pensar em papel? Porque eu acho que, de novo, o papel a gente reinventa o tempo todo. E a gente volta sempre a pergunta para os artistas, né? Então, assim, a responsabilidade, acho que o pivô eu não veria o pivô como responsável por nada, porque o pivô, justamente por ser independente, autônomo, ele de fato pode mudar o rumo, mas ele pode sim entender um papel, né? Ele não tem responsabilidade por estar, por exemplo, representando um determinado setor do campo das artes, ou dos artistas, ou de uma geração específica. Mas eu entendo que o pivô tem um papel, e aí a gente está agora rumando para o 10º ano do pivô daqui a 2 anos, já pensando nisso, assim, as gerações que passaram por ali, né? E gerações que estavam exatamente no momento muito ainda inicial das suas práticas, ali nos primeiros 5, 10 anos de prática, e que de fato se consolidaram. Obviamente a gente não tem nem muito braço para fazer aquele tal do alumni, né? De para onde foram e tal, mas a gente gosta de bater o olho ali nos nomes e acompanhar e divulgar muitas vezes as exposições, enfim, os projetos que os artistas que passaram por lá hoje fazem.
e óbvio que isso é assim, um motivo de orgulho para a instituição, com certeza. Não de marketing, mas de orgulho mesmo, né? Acho que a gente Sim, sabe sim. que isso teve um papel. Então, eu penso que hoje, aí eu posso tentar te responder sobre hoje, porque, de novo, né, reforçando, acho que isso se recoloca o tempo todo, qual é o nosso papel, e eu acho que mais recentemente o nosso papel foi, de fato, questionado, nosso e de todo o setor, né? Então, Hum. qual é o nosso papel agora? A gente tem discutido, inclusive, assim, internamente, com a equipe, com os curadores, com quem a gente vem trabalhando também, que é o que a gente tem que fazer pelo nosso campo, né? Assim, o que a gente pode fazer pelo nosso campo no momento de crise, que é diferente do que a gente podia fazer no ano passado, o que a gente tinha que fazer no ano passado. No ano passado, a nossa meta era isentar de taxa e conseguir bolsa para os artistas, para que eles tivessem uma tranquilidade de pesquisa. A isenção de taxa a gente conseguiu, a bolsa a gente ainda não conseguiu, seguimos lá batalhando, tem muitas frentes abertas, mas a gente passou a pensar que, num momento como esse, a vulnerabilidade econômica, social está maior, o campo está mais desassistido, a gente tem todo um contexto político, para dizer o mínimo, muito desafiador no nosso campo, e acho que a gente tenta o tempo todo instrumentalizar ou interlocuções, enfim, para viabilizar projetos dos artistas. Então, até mais recentemente, umas semanas atrás, a gente teve uma reunião com os residentes do ciclo atual, e aí veio enfim, tem uma plataforma que a gente está envolvido, que vai aparecer do site de vários espaços, inclusive de galerias e tal, e os artistas falaram, como é que é essa história? A gente vai vender trabalho, não é? Assim, artistas que ainda estão no estágio muito inicial e que têm muito medo do mercado, não sei se medo, mas receio, dúvidas, né? Sobretudo dúvidas, talvez. E a gente ficou, de novo, como algumas vezes isso já aconteceu, repensando o nosso papel nesse sentido, assim. Então, uma coisa era antes, né, quando a gente de fato poderia dizer, olha, a gente vai apresentar, vai intermediar uma conversa de vocês, e agora nessa situação de vulnerabilidade, como é que a gente pode apoiar ou formar esse artista, ajudá-lo a formar um senso crítico sobre a circulação do seu trabalho no mercado, enfim. E desmistificando polaridades, né, que eu acho que é uma questão importante, assim, que o pivô tem na sua personalidade, pelo qual ele acho que também já foi muitas vezes criticado, né, ou questionado. Tem essa do pivô, é uma galeria, não é uma galeria? O pivô não é uma galeria, porque ele não comercializa a obra de arte, a gente não comercializa a obra dos residentes, a gente de fato recebe muitas demandas, isso a gente sempre conta para eles, assim, existem colecionadores e instituições e curadores que vão lá, e a gente de fato ajuda assim a compor um pouco esse discurso e apoiar o artista, mas sobretudo o artista, né? Então a gente nunca opera na chave da galeria ou do curador, a gente intermedia pensando um pouco no papel do artista, enfim, nas dúvidas do artista. É muito legal que parece que a palavra responsabilidade ela entra da porta para dentro, né? Tem uma É, responsabilidade muito, muito crítica do que vocês fazem, até do ponto de vista de falar assim, qual que é a nossa responsabilidade? Não, a gente não tem responsabilidade de nada. A gente tem uma responsabilidade de ter uma atuação, sabe? De exato. dar um É, espaço, de dar... Isso é muito é. legal. A gente recentemente foi questionado até, enfim, essa questão da plataforma digital. A gente recebeu um questionamento assim: o que vocês vão fazer pelos artistas menos vulneráveis e mais vulneráveis? Queremos saber uma coisa, aquele dedo na cara assim. Inquisitiva, né? E aí a gente respondeu, enfim, teve lá um curto-circuito de informação, e aí eu troquei mensagem com essas pessoas dizendo, olha, assim, a gente tem de fato uma série de projetos, a gente está tentando viabilizar, está captando, está desenhando, está revendo, está tudo no gerúndio, né? Está fazendo, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, mas a gente está de fato desenvolvendo projetos, pensando nisso, mas se você tiver sugestões, fica à vontade. Vamos conversar, eu tô topando, assim, a gente promove esse tipo de diálogo. No final, por questões outras, acabou não acontecendo, mas a gente recebe e-mail, proposta, enfim, junto aos artistas que estão em residência, sobretudo, essas conversas são, eu diria que cotidianas, assim. Que legal. Eu acho que uma coisa que me falta muito, né? E que quando as pessoas se aproximam da galeria, né? Estou falando pela minha experiência e acho que do Pivô é a mesma coisa, é esse espaço de fato franco, né? Esse espaço de conversa aberta com quem, afinal de contas, é o provedor de tudo, né? Porque Pois é, existe mundo da arte sem galeria, pois existe é. mundo da arte sem instituição, existe mundo da arte
Só que não existe o mundo da arte sem o artista. Sem os artistas, justamente. E no final das coisas, o artista, por uma lógica de mercado, e eu até entendo, né, esse pseudo-medo, porque ele subverte muita coisa, o mercado ele atropela, né? E muito artista se perde nessa. E artista grande, assim, desde o artista jovem que começou a vender e às vezes se perde, como o artista grande que também deu uma estourada e também se perde, né? A gente, assim, no pivô, a gente pensa muito. Assim, eu entendo quando você fala que o mercado atropela, mas eu acho que o mercado é mais um dos personagens que compõe essa instituição, esse campo, né, onde a gente atua. E é isso, o mercado, de fato, também viabiliza o sustento de muito artista. A questão é como é que a gente cria, assim, um senso crítico dentro da instituição, no nosso caso, ou junto aos artistas, ou enfim. Acho que cada um tem o seu papel ali, né, nesse campo, mas acho que o pivô tem essa particularidade, a gente não polariza, inclusive a gente tem alguns apoios de galerias de vez em quando ali junto com um monte de mantenedor que a gente pede, ninguém sustenta, não tem nenhuma galeria que sustenta o pivô, nunca teve, que também é uma história, né, que às vezes que eu já ouvi inventada por aí. Mas a gente tem uma relação muito próxima, porque é isso, muitos, assim como você, muitos outros galeristas visitam os ateliês abertos, que são os eventos que a gente faz ao final do ciclo de residência, onde a gente abre as portas da parte de residências, que normalmente é um setor restrito, né? Obviamente não é um setor aberto ao público. Então tem um dia que a gente faz esse ateliê aberto e é um encontro super interessante, onde muita gente passa por lá, inclusive galeristas, e toma um contato, às vezes, pela primeira vez com a produção de alguns artistas. E a gente entende que esse é um papel também legítimo das instituições, não tem? Sim. Sobre isso, deixa eu só colocar o meu carregador aqui. Pronto. No final das contas, é muito saber lidar com cada uma dessas engrenagens. Eu costumo muito usar a metáfora das engrenagens, né, para o circuito todo da arte. Sim, e não tem problema nenhum o mercado, a galeria, a instituição, o museu, isso, aquilo, o curador, o crítico. É você saber lidar com cada uma dessas situações, né? Exato. O meu papel, assim, que eu falei pouco, mas acho que como diretora de desenvolvimento, de fato, assim, eu participo de muitas conversas com a equipe curatorial, enfim, estou nos grupos, eu proponho, eu trago discussões, mas eu acho que eu tenho um papel que é mais estratégico, assim, eu questiono, volto atrás, eu tento implementar, eu trago perguntas, né, assim, eu problematizo, eu muitas vezes faço o papel da... Gente, mas peraí, antes de fechar o programa, vamos voltar atrás, vamos pensar aqui, para quem que a gente vai abrir, né? Essa é uma pergunta que a gente tem se feito atualmente, assim. Reabrir a instituição no segundo semestre. Para quem a gente vai reabrir, né? Quem é esse público? Então, qual a necessidade, eu não sou contra, tá? Não estou falando isso no sentido de acho que a gente não tem que reabrir, eu só acho que a gente tem que pensar. A gente tem compromissos com os artistas, tem compromisso com os parceiros, tem um compromisso social de ser um espaço de fato aberto ao público, mas a gente vem pensando também muito no nosso papel ali em relação à área que a gente ocupa no centro da cidade, né? Essa área toda que a gente tem ali disponível no pivô, enfim, é se reinventar o tempo todo, assim. Então acho que o meu papel vem muito nesse sentido ali dentro, sabe? Essa fala fez muito sentido para mim, porque a gente teve essa discussão agora, né? Há semanas atrás, dentro da galeria, e na galeria é tudo muito horizontal, né? Tem alguns artistas da galeria aqui que são representados e que estão participando da live, eles sabem disso, eles participam diretamente das decisões do que a gente vai fazer e tal. E uma das perguntas foi assim, cara, tá uma corrida desenfreada para abrir e fazer e tal. Assim, bota álcool gel na entrada, bota... será que é responsável isso? Será que, sabe, aquela câmera esterilizadora, tipo, que coisa mais bizarra, sabe? Aí a gente tomou a decisão de encerrar todo o programa de exposições de 2020. Uhum. A gente fazia um edital de curadoria, que era a última exposição do ano. A gente desmembrou em 4 editais de ocupação da galeria, mas ao invés deles ocuparem o espaço interno da galeria, nós demos o espaço externo da galeria. Então as pessoas vão fazer uma ocupação, vão ser remuneradas para isso, cada um à sua vez, sem abertura, né? De forma que não tenha a tal da aglomeração, seguindo ali todos os cuidados, e que a gente traga essa vivência para fora, porque é uma rua de bastante fluxo onde está a galeria.
E aí foi a pergunta, faz sentido? Isso é mais responsável? Isso Sim. a gente tá entregando o nosso papel como um espaço de fruição artística? Será que a gente vai dar... porque a OMA, embora a gente sobreviva do comércio de obra de arte, hoje a gente encontrou muitos meios de fazer esse comércio sem precisar da galeria física, né? Da Uhum. galeria aberta, vamos chamar assim. Até porque eu Uhum. estou em São Bernardo, é muito difícil as pessoas atravessarem a cidade para vir comprar uma obra de arte em São Bernardo, sabe? Claro. Então, será que a gente cumpre a nossa função aqui no nosso território mais próximo? Ah, cumpre, vamos nessa, vamos nessa. E aí parece uma ação meio contramão, mas não é contramão, é responsável, né? Qual que é o nosso papel aqui? Então fez muito sentido esse tipo de provocação que acho que você leva para dentro do pivô, muito legal. A gente está, e a nossa pergunta no momento se dá nos dois sentidos, né? Por exemplo, o ciclo de residências, eu não sei se está na sequência das tuas perguntas, Tá se aqui. eu estou me atropelando, Não, não, vamos é, lá. mas contando um pouquinho, né? Eu contei para vocês os 3 ciclos que a gente realiza ao longo do ano, então a gente tinha acabado de começar o primeiro ciclo. A gente tinha 12 artistas recém ocupando os seus respectivos ateliês, todo mundo muito feliz com aquele encontro, né? Não sei se todo mundo conhece, mas o Pivô ele promove sempre uma chamada aberta. A gente divulga isso pelo site, pelas redes sociais, os artistas se inscrevem, mandam seus portfólios, carta de intenção, livros importantes, enfim, é todo um conjunto de informações, né, que a gente pede para eles aplicarem, e a gente cria sempre uma situação de avaliação de banca, né, de coletivo, para selecionar um grupo. Então não são assim os melhores artistas, os melhores portfólios, mas a gente tenta buscar uma coerência no grupo e, sobretudo, a essa altura, acho que da instituição, a gente também já consegue muitas vezes imaginar o aproveitamento do programa, né, mais para um e para outro e tal. Então a gente estava no primeiro ciclo, uma semana do início do primeiro ciclo, quando a pandemia se instalou de forma mais grave, e a Intensa. gente teve que encerrar as atividades. A gente tinha 3 artistas, inclusive estrangeiros, no Pivô, que vieram para fazer a residência. Então foi um corre danado para mandá-los para casa, né, antes que a coisa se agravasse. Não foi simples, mas a gente conseguiu, e a gente teve uma sorte muito grande, que foi a gente neste ano passado a gente contou com um acompanhamento curatorial da Camila Bechelani, o ano todo, nos 3 ciclos, e no final do ano a gente fez uma avaliação que seria interessante de trabalhar com diferentes curadores a cada ciclo, como se fossem curadores em residência. Então a gente Aham. começou o ano com um acompanhamento curatorial da Lívia Benedetti, da Marcela Vieira, da área, cuja prática já é muito atravessada pelas pesquisas digitais e pelas pesquisas dos meios digitais, né? Então a gente Legal. teve uma sorte danada que foi, e agora? Que momento estamos? Vamos transformar isso numa residência virtual? Não? Enfim, e elas nos apoiaram muito, acho que elas já tinham alguma prática, até pela forma como elas operam, e elas nos ajudaram a transpor um pouco esse processo de acompanhamento crítico, acompanhamento de práticas artísticas para a internet. E o que acontece, o que aconteceu, na verdade, foi que, enfim, acho que 3 ou 4 artistas, a gente abriu obviamente, para eles aderirem ou não, né? Enfim, quem não quisesse participar, não visse muito sentido em participar dessa prática virtual, poderia voltar num outro momento. Então, acho que poucos que tinham uma prática mais voltada, talvez, à pintura, ou enfim, questões mais matéricas, preferiram voltar num outro momento, mas a maior parte aderiu, embarcou com a gente na experiência, foi uma aventura. E talvez tenha sido o primeiro ciclo de residências mais intenso que a gente teve no sentido de troca, porque uma vez que eles não estavam lá, existia uma troca quase que contínua no WhatsApp, nos encontros do Zoom, que depois também viraram festas, e assim, eles produziam juntos e problematizavam e discutiam o tempo todo. E foi super interessante. Eu estou vendo que o Léo está assistindo a live, e o Léo é o curador, o Léo Felipe é o curador que acompanha o programa de residências hoje pelo Pivô. E o Léo nos relatava o tempo todo assim, nossa, eles não param, e são encontros de 4 horas, 5 horas, e era sempre tudo muito intenso. E agora a gente já percebeu que isso tem a ver com o formato, porque a gente já começou o segundo ciclo, agora com o acompanhamento da Clarissa Diniz, é uma curadora recifense, mas que mora no Rio de Janeiro, uma pessoa que a gente gosta muito, tinha muita vontade de se aproximar, e tem uma prática, eu acho que muito interessante para o Pivô, porque ela está desconstruindo um pouco a ideia de portfólio, assim, de apresentação do artista através do seu portfólio, que é uma coisa que nos instigou muito a pensar junto com ela.
E aí Clarissa também já nos trouxe aqui o relato de que as trocas são intensas e que não param. Clarissa propôs uma dinâmica super interessante ali de duplas, ela fez uma espécie de Tinder, todos escreveram cartas, e aí os artistas foram criando duplas, né, criando pares assim de troca mais permanente. Já tem gente produzindo junto, assim, não tem um mês, eu acho que começou a residência, Léo me corrige, mas já tem artistas que estão ali produzindo praticamente juntos sem nunca terem se encontrado, né, pessoalmente. Mas acho que tem sido uma experiência bem interessante, tem desafios, obviamente. O programa era composto de várias atividades, desde a apresentação do seu próprio trabalho, visitas a ateliês de outros artistas, curadores que a gente trazia para visitar, alguns programas públicos que seguem acontecendo, não sei se vocês acompanham, mas seguem acontecendo nas redes, e tem sido uma experiência bem interessante. Claro que, de novo, fazendo cruzamento com uma pergunta que você fez antes, a gente está lidando com um momento que é mais difícil para os artistas também. Muitos artistas estão numa situação cujas exposições foram canceladas, as obras não estão sendo vendidas, enfim, os seus trabalhos paralelos, né, no caso dos artistas residentes, que muitas vezes têm trabalhos ainda paralelos, estão numa fase mais inicial de carreira, às vezes estão sendo demitidos, exatamente. Então a gente está o tempo todo aqui repensando o papel do pivô diante dessa cena, né, diante dessa situação. Mas é legal, de novo, tem uma responsabilidade tremenda aí, né? Incutida que é muito legal. Eu fico vibrando porque, assim, é um pouco da vontade da galeria de atuar também dessa forma. Eu acho que a gente consegue bastante, mas ainda tem esse tal desse monstro gigantesco do mercado, sabe? Que fica ali. Que veio te engolir, né? Então, enfim, aí depois quando a gente entra de fato né, quando a galeria começa a acessar esses principais circuitos das feiras de arte, aí você vê que o mercado tem todo um jogo que a arte vai ficando secundária, aí você fala, meu, o que nós estamos fazendo aqui, sabe? Então, ter esse espaço fundamentalmente propositivo e de experiência, isso é muito legal. O que você falou logo no comecinho, né? Trabalhar dentro do espaço onde os artistas estão criando. Nossa, é um legal. prazer inenarrável, né? Quase que trabalhar numa montagem de Bienal de São Paulo, quem já trabalhou sabe, o tempo todo, assim, porque tá cheio de... tem aquele frenesi, assim, de acompanhar processos em andamento, crises e mudanças e tal, mas é muito legal. De fato, é um privilégio, eu acho. Demais. Ô, Paula, e você falou desse programa de residência em um novo formato. Vocês refletem se esse novo formato tende a ser uma coisa perene ou tende a ser mais uma vertical do pivô, por exemplo, vamos fazer presencial, mas vamos também fazer online, porque de fato o online de alguma forma ele encurta muito as distâncias, né? Muito fácil, vamos dizer assim. Eu vou usar a palavra fácil, não sei se é exatamente isso, mas é fácil fazer online, né? Fácil, a gente conecta, tá aqui. Não sei se o resultado é o mesmo, mas vocês têm refletido sobre isso? Emendando aí uma segunda pergunta. Acho que com certeza a gente tem. Acho que a gente descobriu um formato muito potente de troca também. O que acontece é que a gente também entende que o formato anterior, de troca ali no espaço, né, a prática assistida em ateliê, esse encontro físico ali dos artistas com os trabalhos dos outros, né, o cor, a presença, é muito especial também. Então, acho que uma coisa certamente não veio para substituir a outra. Eu acho que numa oportunidade próxima a gente pretende retomar as atividades presenciais e a gente está pensando justamente como incorporar, enfim, essa experiência para o programa de residência. Não sei se serão 2, se será um com uma participação possível internacional. Enfim, tem uma série de coisas a serem discutidas ainda. E eu acho que é isso, uma coisa não vai anular a outra. A prática assistida ali nos ateliês, de fato, era muito potente também. A gente morre de saudade ali de encontrar os artistas e tomar um café, ir ali na varanda, enfim. Acho que aquele encontro era muito forte também. Não, tenho certeza. Tem a relação do espaço que você também comentou no começo. Muitas vezes ele é um limitante para alguns artistas em início de carreira que produzem dentro do quarto, que produzem na garagem. Exato. A gente tem ali uma técnica
enfim, uma marcenaria, tem uma equipe de produção, a própria equipe de comunicação que trabalha junto. Então, acho que tem uma estrutura, uma presença, uma troca ali. Mesmo para um artista mais jovem participar, às vezes acompanhar um programa de exposições, né? Sei lá, no ano passado a gente teve artistas internacionais super legais que trouxeram exposições comissionadas pelo Pivô, a Katinka Bock, o Eduardo Navarro, e os artistas que estão em residência acompanharem ali a montagem, terem uma convivência com os artistas isso assim, o Zoom faz muita coisa, mas algumas coisas o Zoom não faz por você ainda, né? Enfim, talvez a gente tenha que acomodar essas expectativas, mas a gente pretende voltar, eu acho que a gente tem com certeza intenção de voltar a essa prática presencial também, ou pelo menos poder disponibilizar os ateliês e garantir esse campo de troca presencial. Total, eu vejo eu tenho repetido isso, né, para algumas pessoas quando a gente conversa sobre esse tema, que do ponto de vista de galeria, essa condição de transacionar as coisas muito pela rede, ele é uma oportunidade incrível para ressignificar o espaço da galeria. Porque muitas vezes a gente tem aquela preocupação de mas o que eu vou vender dessa exposição? Porque a galeria sobrevive do comércio de obra. Então, mas o que eu vou vender? Mas o que eu vou vender? E se a venda, se o comércio está sendo feito todo eletronicamente, por um catálogo, por um site, por X, dentro da galeria não precisa vender nada, sabe? A vernissagem é literalmente para abrir um champanhe e celebrar a vida, né? E isso a gente vê que não é muito assim, né? Você vê uma exposição nova do fulano de tal, você fala assim, cara, jura por Deus, não precisava dessa exposição, sabe? É mais do mesmo. Não tem nada de novo aqui, não tem uma transição de fase marcante, não tem você fez essa exposição porque você precisava vender meia dúzia de obra, não é possível. Né? Então é uma oportunidade para as galerias como um todo de ressignificar seus espaços, né? De ser um protagonista, de mostrar coisas novas, de trazer o experimental. Eu vejo sempre a metade cheia do copo, né? Então talvez eu esteja olhando para isso. Mas eu imagino que tem uma relação, não sei como é que andam as vendas aí para vocês, mas tem uma relação, né? A gente tem uma relação aqui por trás que em ter esse desafio, né, vamos dizer, econômico que a gente tem pela frente, é isso, a gente, por alguns meses aqui, simplesmente parou de captar recurso com empresa, porque não faz o menor sentido a gente passar o chapéu agora no momento de emergência social tão grande, né? O que a gente fez foi acionar uma série de patronos, amigos, colecionadores, sobretudo, pessoa física, e a gente propôs não sei se você recebeu algum material, mas a gente criou um programa novo, que é o Pivô Satélite, nos últimos 2 meses, e que a gente lança sexta-feira que vem, que é um programa justamente vocacionado para comissionar artistas. Mas não é um comissionamento voltado assim, que o artista use esse recurso para desenvolver um trabalho novo, mas promover de fato uma economia nesse momento de vulnerabilidade. Então o artista vai receber um valor que é de R$ 5.000 e ele vai ter um mês de exposição do seu trabalho, do seu projeto, numa plataforma que a gente está desenvolvendo para isso. A gente achou que não fazia sentido simplesmente transpor assim, a apresentação da obra no site, mas criar de fato um espaço, que tem sido um grande desafio, trabalhar com designers e programadores e ficar imaginando tudo que está por vir assim, no campo, ou pelo menos uma parte disso, e esses artistas vão apresentar os seus trabalhos a partir dessa plataforma. Que legal. Esse é um projeto que a gente está bem animado. A gente convidou a Diane Lima, que é uma curadora baiana, enfim, que também vive... Ela sempre tem dificuldade de dizer de onde ela é, porque ela vive circulando, mas Diane fez uma proposta curatorial bem interessante para a gente, que se chama O Dia Antes da Quebra, e ela nos apresentou um núcleo de artistas, a gente fez um processo seletivo muito bonito, assim, interessante, envolvendo alguns desses patronos também, e quatro artistas foram comissionados. A gente lançou, acho que faz 1 hora, os nomes no Instagram do Pivô. Então a gente acabou de divulgar os artistas. A gente abre com a Rebeca Carapiá, depois a gente apresenta o Highlander Martins. O Highlander é de Mauá? O Highlander deixa eu me lembrar. Não sei se é de Mauá, não. Não me lembro de onde ele é. Não é muito comum, mas você falou Highlander, eu sei que tem um Highlander artista aqui de Mauá. É a Highlander, na verdade. Me perdoa, é a Highlander.
a Bia Hitz e o Diego Araújo. São 4 artistas bastante assim jovens até na idade, mas com práticas muito potentes, assim, são acho que para o pivô, alguns deles já tinham se inscrito em programas de residência até anteriormente, enfim, e a gente está bem feliz de trabalhar com eles. Que legal, curioso. Você falou de 2 projetos novos, né? Você falou dessa plataforma de que tem algum link para ser projetada, vamos dizer assim, no site das galerias, e agora do pivô satélite. Que mais tem escondido aí na. Não, por enquanto é isso, Tomás. Que eu posso contar por hora é isso. O projeto a gente inventa bastante, mas o que a gente está, que foi de fato um projeto grande de viabilização, são esses 2 projetos. O projeto que eu te falei das galerias e das outras instituições se chama TransSP. É um projeto que foi idealizado pela Fortes da Loia Gabriel e tem um circuito de instituições e algumas galerias. É uma seleção que eles estão fazendo num primeiro momento, acho que menor, e que vai sendo ampliada, porque é experimental, né? Então tem que ter uma dimensão para começar. E que onde cada instituição, isso inclui o Aurora, Casa do Povo, o Pivô, vai ter um espaço ali no site de todos esses espaços. A gente vai ter um link para esse projeto chamado TransSP e com proposições diferentes. Então, no caso do Pivô, por exemplo, a nossa ideia é dar visibilidade, enfim, é criar um acesso a uma plataforma que a gente já tem, que é o blog do Pivô, que é um espaço onde a gente, de fato, promove entrevistas, às vezes trabalhos, proposições, pesquisas, dúvidas. É um espaço que a gente usa de forma mais experimental para os artistas residentes. Então, nesse momento, a gente deve ter essa plataforma lançada no fim do mês, entre o fim desse mês e o começo do mês que vem. E o Pivô Satélite, que eu acho que esse é o nosso grande investimento aqui da quarentena toda, para além das adequações todas do programa de residência, o Pivô Satélite que a gente lança na sexta-feira que vem, com o primeiro projeto da Rebeca Carapiá. Que ótimo, muito bom. Depois eu vou entrar ali de novo para fuçar nas. Legal. Não está no ar ainda, não está no ar. A gente só está lançando as informações, só está esquentando ainda as redes, assim, mas a gente de fato está nessa finalização, testes, né? É muito desafiador pensar, e até para os artistas, não são artistas que tradicionalmente trabalhavam nas redes, né? Então tem um acompanhamento, uma construção de projeto que é feito numa parceria, numa triangulação grande da equipe do Pivô, com acompanhamento, né, da Diane e dos artistas também. Muito bom. Deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. Vamos lá. O Clóvis fez uma pergunta para nós. Existe um limite de idade para participar dos programas do Pivô? Não existe um limite. Existe um limite de idade para se inscrever na residência, que originalmente era 21 anos, se não me engano, acho que era 21. E agora a gente teve que subir um pouquinho, porque para viabilizar essa gratuidade da residência, a gente conta com patrocínios e a gente conseguiu um apoio super especial da Beck's, que é uma marca de bebida alcoólica, de cerveja. E aí tem uma questão legal, que não é da marca, enfim, que é do nosso país, que a gente não pode associar imagem de pessoas com menos de 25 anos mesmo ao nome de alguma bebida alcoólica. Então, neste ciclo, a gente subiu para 25, mas a ideia, enfim, a não ser que a Beck's patrocine o nosso ano que vem inteiro, que seria lindo, que a gente, enfim, volte para os 21, 22 anos, mas não tem limite de idade. Que legal. O Marcelo está dizendo aqui que está sem a caixinha para perguntar. Pode escrever aqui, Marcelo. A gente lê os comentários e tenta responder sua pergunta também. Bom, o pessoal todo interagindo. O Tom falou assim, bem que podia ter uma parte 2 a live de hoje. Você faz ideia que a gente já está há 53 minutos falando. Nossa, passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Tinha outras perguntas imaginadas aqui que você ia trazer mesmo. Pois é. A Fiat Lux Luminescência está dizendo que o estado de espírito cria um ambiente para esse intermeio da arte, quando a gente dizia do digital, ou né, o físico e tal. E eu acho que foi bem em linha com o que você comentou também. Que massa. O Fabrício disse que estava stalkeando o site de vocês. Enfim, o pessoal todo elogiando aqui o nosso papo. Mínimo 21, mínimo 21. Eu vi que alguém perguntou. Mínimo 21, isso. Mínimo 21. Já respondendo. Mínimo 21.
Paula, me diz uma outra coisa. A gente talvez enxergue, né? Você também comentou, não exatamente nessa forma, mas desse circuito de arte composto de várias caixinhas, de várias engrenagens, vou usar esse termo. É, O pivô, em qual dessas engrenagens que o pivô talvez se encaixe especificamente, ou qual engrenagem que ele tenta desconstruir, ou impulsionar mais, ou propor uma nova prática? Eu digo mais no sentido de, tem alguma engrenagem ali desse circuito que esteja engripada, sabe? Que a gente fala, puta, isso aqui vou tentar fazer diferente. É, Tem algum pensamento dessa forma? Tem dentro desse circuito todo da arte aí, composto dos críticos, curadores, instituições, dos colecionadores, das galerias, enfim. Olha, não sei se eu entendi bem tua pergunta, mas eu fiquei aqui pensando que talvez assim um desejo, a gente pudesse dizer que a gente estaria entre uma escola de arte e uma instituição de arte. Talvez esse fosse um lugar. Eu não sei se a gente consegue responder dessa forma o tempo todo, porque obviamente tem muitas questões às quais a gente tem que responder, mas talvez eu acho que a gente gostaria de posicionar nesse campo, entre uma escola, enfim, um espaço de aprendizado, de troca, e um espaço de fato, exibição, que eu acho que o programa do Pivô ao longo dos anos, e aí eu acompanhei muitos anos como visitante, menos como parte do corpo, eu acho que o programa de exposições teve um papel muito importante, assim, também, né? Muitas exposições fundamentais, eu acho que aconteceram no Pivô ao longo dos anos. E tem acontecido. Esse ano o programa estava, assim, uma coisa, e a gente, obviamente, suspendeu. Possivelmente a maior parte dos programas deve acontecer no ano que vem. Legal. Muito bom. Talvez uma última pergunta, a gente está indo aí para os 4 minutos finais. Eu acredito que tem muito artista aqui participando, talvez 60%, 70% do nosso público sejam os artistas, tem alguns colecionadores também que estão por aqui. As pessoas que querem se aproximar do Pivô, como é que eles fazem para, enfim, entrar em contato com vocês, visitar? Como é que, numa condição normal e agora, né? Vamos dizer assim. Eu acho que agora a gente, enfim, eu acho que é meio unânime que o Instagram é a plataforma de comunicação do momento, né? Isso talvez daqui a alguns meses mude, mas a gente tem no Instagram hoje e no site do Pivô, que é uma plataforma importante para a gente. O Instagram tem um limite, né? Uma limitação, a gente usa muito para divulgação, por isso estou mencionando ele como uma forma de aproximação. Para você entender que programa que te interessa, enfim, a gente divulga os programas públicos com antecedência e você pode participar da maior parte deles, mas acho que nesse momento de pandemia com espaço fechado é um pouco por aí. Com o espaço aberto, eu acho que é visitar, né, enfim, propor. A gente tem uma biblioteca que está em processo agora, a gente tem tentado se inscrever em alguns editais, porque a gente tem uma biblioteca super especial, com muitas publicações sobre arte contemporânea, muita publicação de fora que não circula muito aqui, então a gente tem tentado aí, através de alguns editais, viabilizar uma organização, uma catalogação e um funcionamento mais pleno dessa biblioteca. Isso é uma forma, mas a biblioteca é visitável, é possível você fazer pesquisa lá com esses títulos, é só que não há ainda uma catalogação eficiente, né, para um pesquisador mais sistemático, uma pesquisa mais sistemática. O programa de exposições do Pivô está sempre aberto, né? Não sei se vocês viram, eu vi que vocês postaram uma foto, a entrada é pequenininha ali na curva do Copan, mas uma vez que você sobe ali o primeiro lance de escadas, você já está no primeiro andar, que é um espaço expositivo, e no segundo andar a gente tem um outro espaço expositivo um pouco menor, e o campo dos ateliês. E tem uma coisa muito legal que vai acontecer agora, possivelmente no segundo semestre, que é aquela loja ao lado do Pivô, onde funcionou um tempo um restaurante mexicano e tal, vai ser ocupada por uma livraria nova chamada Megafauna. É uma iniciativa de algumas pessoas que estão envolvidas, capitaneadas pela Fernanda Diamante. E essa livraria acho que vai ser um espaço muito legal também de circulação, sabe? Porque vai ser uma livraria bem de boutique, assim, uma livraria com títulos escolhidos a dedo, com projetos também de troca de autores, enfim. Esse cruzamento acho que vai ser bem bacana.
Nossa, vem super para corroborar o que vocês estão fazendo. Paula, muitíssimo obrigado. A gente tem 40 segundos restantes aqui, o Instagram começa a avisar. Legal. Obrigado de verdade pela Passou rápido. generosidade aí em dividir um pouco da prática de vocês. Me inspira particularmente bastante. Estamos abertos. O canal, como eu falei no começo, Instagram, e-mail, enfim, visita, a gente vai adorar. Estamos super abertos e esperando a visita de vocês todos. Isso aí. Outra hora, o pessoal tá falando parte 2, parte 2. Outra hora a gente marca mais uma para conversar mais uma hora aí. Com prazer, com prazer. Obrigada, Valeu, viu, Tomás? Paula. Obrigada Beijão. mesmo. Tchau, tchau. Um Tchau, beijo. tchau.